Olá você que nos acompanha, já é o nosso inscrito aqui do canal do Aqui Pode. Obrigado por estar aqui acompanhando mais um episódio relevante, cheio de histórias para te contar. E você que está chegando com a gente, está vindo porque alguém te mandou o link. Olha, por favor, te inscreve, porque quanto mais você se inscrever, se você ativar o sininho, você será notificado sempre quando tivermos um novo episódio com uma história muito bacana, comovente, relevante e também, por que não, polêmica. E aqui você pode contar tudo e você vai ouvir tudo o que o nosso entrevistado tem para dizer. E este nosso episódio tem oferecimento da Resolve Energia Solar. Para você ter uma ideia, você já sabe, né? A Resolve Energia Solar é a maior empresa de energia solar do norte e nordeste do Brasil. E você, meu amigo, tá querendo ser um empreendedor, tá querendo abrir uma franquia da Resolve Energia Solar, você sabe que o ganho, além disso, também você promove a transformação de vidas, principalmente com relação à economia. E você pode também, como consumidor, ter até 85% na tua conta de luz. Tá querendo saber como é que você pode se tornar um franqueado, sendo um empreendedor e tendo esta bandeira, a mais famosa da energia solar do norte e nordeste do Brasil, que é da Resolve? É só aí, olha, você entrar agora por este QR Code e falar com a equipe da Resolve Energia Solar. Bem, meus amigos, no episódio de hoje nós vamos receber ele que é professor, é historiador, conhece tudo. Olha, se você acha que a rua que você mora, onde você está localizado, por que aquela avenida tem aquele nome, a gente acha que sabe tudo sobre a nossa cidade e a história do nosso estado do Pará e principalmente da nossa capital. Nada disso, eu não sei de nada, mas quem sabe muito a nos contar pelos seus estudos e levantamentos da história da nossa capital é ele, o nosso historiador Michel Pinho. Seja bem-vindo, que privilégio te receber aqui nos nossos estúdios. Bom, primeiro eu queria agradecer e fazer uma correção que não sei tudo, né? E é justamente por não saber tudo que eu continuo estudando para saber um pouquinho mais, entendeu? Olha, Michel, muita gente deve estar te conhecendo agora, mas eu tenho certeza que muita gente hoje nas redes sociais, no TikTok e também no Instagram, recebe teus vídeos com uma história da nossa cidade, de algum ponto turístico, de um ponto da nossa cidade. Mas muita gente também deve estar te conhecendo agora. Então, para quem não te conhece, quem é você e como é que começou essa paixão pela nossa cidade, pelo nosso estado? Boa pergunta. Eu sou historiador, eu tenho licenciatura plena e bacharelado em História e mestrado em Comunicação, Culturas da Amazônia, e tenho uma relação com a cidade que é familiar, né? Tem uma longa história mesmo. Meu avô foi encarregado dos portos do Pará durante a Segunda Guerra Mundial. Meu pai tem uma relação muito grande com o futebol da década de 70, minha mãe tem uma história forte em relação às lendas do Marajó. Então isso foi me constituindo até... eu nunca tive dúvidas, e estou falando de coração limpo, eu nunca tive dúvida em relação a que curso fazer. Então com 16 anos eu já sabia que eu ia fazer história, e tanto é interessante isso que eu estava no segundo ano do antigo segundo grau, e eu fui lá na UFPA, um ano antes de passar no vestibular, comprar os livros da faculdade para ler antes, entendeu? Eu nunca tive dúvida assim. Agora, Michel, por que Belém é mais do que a entrada da Amazônia, mais do que a capital da Amazônia? Qual é esse verdadeiro DNA da cidade? Ele é único? Isso é muito importante que você pergunta, porque no processo da tomada da cidade pelos portugueses no início do século XVII, Belém é a primeira cidade. Primeira cidade europeia de característica portuguesa na Amazônia toda. Não existia nenhuma outra cidade, daqui você tem a colonização. Mas eu te faço o convite da gente pensar anterior a esse processo. Então a gente também tem uma ocupação indígena muito importante que precisa ser dita. Então, para quem talvez não esteja em Belém, mas nós temos uma igreja chamada Igreja do Carmo, onde existia no Largo do Carmo uma aldeia chamada Parauaçu. E no outro ponto da cidade, onde é a Capela de Santo Antônio, a gente tinha também uma outra aldeia chamada Caeté. Então nós temos diversas etnias indígenas que trazem uma trajetória muito importante para a nossa cultura e identidade. Não sei se você gosta de açaí e não sei se os nossos colegas aqui do estúdio também gostam de açaí, quem nos ouve e vê também gosta de açaí. Mas o açaí é cultivado 3.000 anos antes da chegada dos portugueses aqui. Nossa. Entendeu?
Então, essa trajetória ela não nasce de agora. Nós não somos o maior exportador de açaí do mundo à toa. Agora, Michel, então, historicamente, a gente pode descartar aquilo que nos livros eram nos passado, que o Brasil foi descoberto, que o Brasil foi... que a América foi descoberta. Não, já existia a colonização. Nunca. Né? Você tem um processo de ocupação muito forte dos tupinambás, dos caetés, dos tembés em relação à Amazônia. Assim. Existem muitos estudos de antropologia que já mostram, por exemplo, que na beira dos rios as aldeias tinham de 50 a 500 pessoas. Entendeu? Não é pouca gente. Né? Você tem uma ocupação humana muito forte na Amazônia e isso é muito interessante de estudar. Entendeu? Agora, Michel, um dia desses eu estava ali no Complexo Feliz Lusitânia, ali na Cidade Velha. Levei até meu filho nesse espaço e não conhecia ainda. Meu filho ainda não conhecia uma igreja católica, né? E eu levei juntamente com a minha esposa para a gente mostrar o processo e até eu também conhecer um pouco da nossa história. A gente sabe que nós somos ricos de história, mas infelizmente às vezes a gente passa despercebido daquela história, o porquê o Pará, o porquê a nossa capital, o porquê isso e aquilo. E aí eu vi, por exemplo, o Forte do Castelo. Né? A gente historicamente sabe que aquele forte foi construído para proteger a terra, né? Proteger aquela cidade dos prováveis invasores. Sim. Nessa época, quem construiu o Forte do Castelo foram os portugueses? Para evitar a chegada dos holandeses e franceses, é isso? Então, isso é legal de explicar também. O forte ele é a primeira fortificação portuguesa no que se chamava Cabo Norte. Então, ele começa a ser erigido logo que os portugueses chegam, em 1616, mas ele era diferente do que ele é hoje. Né? Ele era feito de madeira, de barro e de palha. Né? Então, forte não quer dizer necessariamente o que a gente vê hoje. Tá? E a preocupação é a chegada dos franceses e dos holandeses nessa região. Mas, se prestares atenção, a maior parte de fortificação do forte se dá para a terra, não para o mar. Já percebeu isso? Sim, verdade. Né? Naquela região, a gente pode até mostrar depois, mas naquela região, para o mar ela é mais baixa e para a terra ela é mais alta. Por causa do medo dos tupinambás, entendeu? Os tupinambás eram guerreiros muito ávidos, assim, muito fortes. Então o medo não era necessariamente dos estrangeiros, mas dos indígenas que estavam aqui. De quem já estava aqui também, né? Sim. Agora, essa Belém das Antigas, que a gente agora vai contar e aprender um pouco mais com relação à nossa capital, sobre casarões, ruas e também os nossos segredos. Os casarões de Belém, o que essas construções contam sobre a elite da época, por exemplo, do ciclo da borracha? Conta pra gente um pouco mais. Eu vou te fazer a proposta de a gente voltar um pouquinho. Tá. Né? Porque, olha só, a gente está mais ou menos acostumado a pensar nos casarões da Avenida Nazaré, né? Os casarões ali da Campina. Da própria Almirante Barroso. No caso do casarão do Amintas de Lemos, né? Então a gente está acostumado com esses casarões. Mas no século XVIII ainda, já final do século XVIII, 1770, nós já temos sobrados em Belém. E um dos sobrados mais importantes está lá na Siqueira Mendes, que foi a primeira rua da cidade, né? Que é a Casa Rosada. Sobrado porque você tem dois andares, né? Você tem um telhado colonial, você tem o pé direito alto, que é a distância entre o piso e o teto, com todas as características europeias. Então, os casarões que a gente vê do século XIX, eles são frutos de uma história que já vem de um século anterior. Qual a diferença desses dois casarões? A do século XIX tem o que a gente gosta muito de ver, que são os azulejos, né? Que é aquela ornamentação mais detalhada. Um retrato de qual país europeu? Ali é necessariamente um retrato francês, enquanto que os sobrados são portugueses, entendeu? A gente consegue perceber isso. E aí faço o desafio para você que gosta de internet, né? Depois que terminar essa entrevista, dá um Google aí sobre Antônio Landi. Porque o Landi é o arquiteto italiano que vai transformar uma parte da cidade com arquitetura italiana no meio do século XVIII. Por exemplo, ao Palácio dos Governadores, por exemplo, à frente da Igreja do Carmo. Não é uma arquitetura portuguesa, mas é uma arquitetura italiana. Eu vou te perguntar, a gente falou de casarões, por exemplo, a Casa das 11 Janelas, por que eu não sei? Alguma coisa veio na minha cabeça agora, me lembrar. Alguma coisa historicamente, porque antigamente as casas, e mostrava exatamente o poder do proprietário, daquela família proprietária, era para a quantidade de janelas nas suas residências. Me conta um pouco mais, para saber se eu estou certo ou errado. Isso é legal. Eu recebo essa pergunta com uma certa frequência, assim, né? E a Casa das Janelas é uma bela jogada de marketing, né? Do secretário Paulo Chaves. Porque nunca foi Casa das Janelas. Não tem essa nomenclatura. Nunca teve. Nunca. Né? Então, a Casa das Janelas é um hospital real que tinha a característica de atender os militares que estavam em Belém e na Amazônia de uma forma geral. Foi desativada, depois foi incorporada pelo Exército Brasileiro e, quando foi criado o Feliz Lusitânia, foi feita uma troca em relação à Secretaria de Cultura do Estado do Pará.
E aí, para dar um nome diferente, ele criou a Casa das Janelas. Então foi uma jogada de marketing. Sim, porque... Na verdade, era um prédio que um dia serviu de hospital. E aí, detalhe interessante, se tu olhares, tem muito mais janelas do que 11 janelas, entendeu? Verdade. Mas... Tem as laterais, né? Exatamente. Verdade. Uma jogada que talvez certo, agora né? eu estou aprendendo. Não imaginava que tivesse algum ponto histórico ali, a não ser, como você revelou agora, um hospital. Agora Michel, eu estou aqui com muitas dúvidas. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu ouvi falar, que eu li alguma coisa a respeito, porque Belém, a nossa cidade, ela terminava ali no bairro do Marco. Hoje é o bairro do Marco, né? Sim. Existe, uma vez eu vi que você gravou um vídeo mostrando onde é que começaria a cidade e terminaria através de um monumento. Sim. É isso mesmo? Sim. No canto do Colégio do Carmo, o antigo Colégio do Carmo. Na Cidade Velha. Na Cidade Velha tem um monumento que as pessoas imaginavam que seria um monumento fálico. Como se fosse um hidrante. Um monumento fálico. E se atribuía aquele monumento, as pessoas acreditavam que aquele monumento seria para identificar um filho varão, um filho homem, né? Só que isso não corresponde à nossa realidade, certo, né? Porque primeiro que aquele monumento foi feito muito mais tarde, ele tem ferro, não existia ferro no século XVII, no século XVIII, né? Mas ele marcava o centro da cidade, né? Porque naquele prédio ali tinha a Câmara Velha, né? Tinha a Câmara dos Vereadores. E ali começava a cidade e uma légua depois, né? Eu vou te falar uma coisa que você talvez seja mais jovem que eu, talvez não vá lembrar disso, mas quem está em casa talvez lembre. Então, uma légua depois você tem o Marco da Légua, certo, não é? O Marco da Légua fica na frente do ginásio da UEPA. Tudo bem? Tem um monumento lá. Exatamente. Então, uma légua, 6 quilômetros e 220 metros. Então, uma légua representa essa distância. Exatamente, né? Então, tem um arco, é a cidade. E detalhe interessante é que depois, já no século XX, com o aparecimento dos táxis, né, você tinha a bandeira 1, bandeira 2, né, e a mudança da bandeira. Certo. E aí você vai lembrar que tem uma bandeira branca, que é a feira ali na Doutor Freitas. Feira da Bandeira Branca. Exatamente. Tem esse significado. Exatamente, porque finalizava a corrida de táxi. A partir daquele momento para lá, você tinha que negociar com o taxista porque não estava dentro da tabela. Olha só, viu, Thiago? Tá aprendendo aí, né, Thiago? Você também que me acompanha tá aprendendo aí. E outra pergunta a essa, eu lembro que também ouvi, já de outras histórias que a gente já leu, a cidade terminava ali nessa légua, né? Nesse marco. Sim. Dali em diante era mais matagal. Hoje, onde é a aeronáutica, existem uns casarões, né? Uns casarões já dentro do espaço da aeronáutica. Eram casarões de barões naquela época? Ou seja, a cidade terminava ali e para ali o resto era como se fosse sítio? Boa pergunta. Primeiro explicar que o casarão ele não depende necessariamente da classe social. Certo. Né? Então, existiam nobres, como é o caso do Barão do Guajará, que tinha um casarão, né? Que tinha a família Pombo, que tinha um casarão, etc e tal. Mas essas casas da Almirante Barroso, elas são casas já do século XX. Então, já acabou o Império, já são pessoas civis, não tem mais o título de barão. Mas elas são uma continuidade de uma coisa chamada de rocinha. E o que é a rocinha? É uma casa no meio e ela é rodeada de árvores, né? De um quintal grande, com um espaçamento muito grande entre os seus vizinhos. Isso explica por que, nesse período, havia um medo muito grande do desenvolvimento de doenças, entre elas a varíola, a hanseníase, a febre amarela. Então, essas casas são distantes e, digamos, muito espaçadas entre elas por questões de higiene, entendeu? Por exemplo, você tem o Amintas de Lemos. Quem ele era? Ele era um engenheiro da Estrada de Ferro Belém-Bragança. Vai morar lá na Tito Franco, né, onde é Almirante Barroso. Você tem o outro indivíduo que era um rico comerciante da borracha. Vai morar lá onde é a aeronáutica. Né? Então, bem distante da cidade. Agora, esses casarões que a gente, como você falou, vamos voltar, e aí eu trago mais uma vez aqui a pergunta sobre esses casarões, o que essas construções contam sobre as elites dessa época da borracha também? Bom, eu vou te fazer uma pergunta. Diga. Eu vou brincar de entrevistador aqui. Quantos quartos tem na tua casa? 3 quartos. Quantos banheiros? Dois suítes, né? 2 suítes? 2 suítes e mais o banheiro social, 3. Quantas salas? Uma sala. O que elas contam isso pra ti? Compartimentos? Não, se fores pensar, o que essa divisão conta? Cara,
que essa divisão contaria Isso é para mim? Eu legal. não sei te Isso é responder. legal, isso é legal. Daí como você te respondeu que essas divisões contam para mim? Te conta muita coisa. Obviamente, o que pode ser é a privacidade. Exato. Você tem, né? Cada membro da família tem seu quarto, Isso. cada membro da família tem o seu banheiro, né? As áreas comuns, elas têm uma mesa para se sentar coletivamente. E essas mudanças, elas são mudanças que acontecem no final do século XIX, em especial para essas famílias mais ricas. Então você tem casas com 4 quartos, né? A casa do Aminta de Lemos tem em cima 4 quartos. Você tem as casas do Francisco Bologna, o palacete do Francisco Bologna. Você tem 3 quartos muito amplos no segundo andar e um muito amplo no terceiro andar. Então essa compartimentização, né, esse processo de bloco da casa, conta muito sobre o processo burguês do final do século XIX e no século XX. Por que isso? Porque as famílias mais empobrecidas não têm essa divisão. Não é? Então, se eu te mostrar uma imagem no século XIX de uma casa popular, ela não tem 3 quartos. Né? Ela tem uma parte da frente. Sim. E tem uma parte de trás e tem um banheirinho lá no fundo. Entendeu? Então, essa compartimentização mostra a divisão social. Aí eu te pergunto, esses casarões de hoje, quer dizer, esses casarões que vêm séculos e séculos contando a história de Belém, ainda existe algum com ocupação que não seja um ponto comercial, que não seja um ponto público? Tem sim. Eu recebi um vídeo no sábado de uma família que restaurou um casarão na Cidade Velha e mora, ali na Doutor Assis. Entendeu? Mas a família de quem? Não, era um militar aposentado, adquiriu, reformou e mora. Eu vi que um dia desse você visitou a um outro casarão que fica na Almirante Barroso, ali próximo à RBA, que é Sim. de uma família. É essa da Aminta de Lemos. Essa que, inclusive, era essa senhora que até então ocupava anteriormente, eu acho. Vendia docinho. Que vendia docinho. Ela mesmo. Elas eram filhos do engenheiro. Só que ela não teve filhos, né? Sim. Ou seja, a herança não teve como ser repassada em vida para alguém. Teve 8 irmãos. Teve 8 irmãos. Sim. E aí ficou para eles. Família. Sim. E aí hoje ainda é uma residência ocupada. Sim. Só esse casarão hoje em Belém. Na Almirante Barroso esse está com a família e na Cidade Velha tu consegue perceber alguns casarões ocupados também. Agora, tantos outros casarões, infelizmente, né, abandonados pelo tempo, e a gente sabe que existem políticas públicas de restauração, de preservação, existe instituto de preservação como o próprio IFAM e os locais também como o municipal, estadual, mas por que ao longo do tempo isso foi ficando para trás e infelizmente a gente vai deixando de ver a história sem ser contada direito devido ao que já se perdeu pelo tempo? Eu estava vindo para cá e eu estou vindo de um evento para discutir patrimônio histórico no município, né? E não é fácil discutir patrimônio histórico no município porque existem muitos agentes, né? Uhum. Você tem o dono do casarão, você tem o morador, você tem a prefeitura, você tem o IFAM, você tem Departamento de Patrimônio do Estado, que legislam, né, fazem o processo de legislação sobre aquele bem. Uhum. Então, olha só, eu tenho um bem que vale R$500 mil, mas eu não tenho dinheiro para mantê-lo em pé. Sim. Entendeu? Mas eu não posso mudar esse casarão porque ele está protegido e está com tombamento integral. Você tem umas burocracias, né? Exatamente. Mas isso é muito importante, né? Porque sem esse processo burocrático, a gente não tem essa memória arquitetônica preservada. O que eu acredito que precisa ter, e isso não é fácil, é uma política pública que entenda o centro histórico da cidade como fazendo parte da cidade. Entendeu? Certo. Porque a cidade tem problemas, como qualquer outra. Hoje no Brasil, de centros históricos de cada uma das capitais brasileiras, quem mais hoje preserva? Olha, boa pergunta, mas aí depende de que preservação, né? Por exemplo, o Maranhão está muito bem preservado. Mas o que foi feito, né? Esse centro histórico do Maranhão virou um centro comercial. O nosso centro histórico, ele é vivo. Você deve circular por lá. Sim. Tem gente morando, tem gente fazendo comércio, tem gente andando. Então, é muito difícil atuar nessas características, entendeu? Por isso que a tua pergunta é muito boa. Assim, o que a gente faz com os casarões? Eles precisam ter uso. Mas isso é muito oneroso, custa muito dinheiro. Certo. Entendeu? E aí existem programas que, infelizmente, não conseguem abranger e agraciar todos. Por exemplo, a gente sabe, meu pai, o Agenor, quando era vivo, ele tinha uma rádio Cipó, né, a rádio publicidade do Centro Comercial de Belém, chamada Tony Som.
E dentre essa rádio do meu pai, existiam outras rádios. Então eu cresci no centro comercial de Belém, ali pelo edifício Lobras. Ficava lá no edifício Lobras, no 3º andar, o escritório dele. E eu andava muito pelo comércio. Então eu, quando garoto adolescente, aprendi a andar muito cedo, bem garoto mesmo, porque meu pai me ensinou muitos caminhos, como pegar ônibus e tudo mais. Nessa época a Belém era mais tranquila para você andar como criança e adolescente. Não sei se hoje é, mas a gente tem medo, né? De ver nossos filhos andando dessa maneira como a gente andava, com mais liberdade. E eu andava no centro comercial e via que o centro era muito mais preservado. Por exemplo, aquela 15 de novembro. Eu lembro da 15 de novembro que era uma rua, uma avenida, a rua 15 de novembro, só de grandes bancos, instituições financeiras. Tinha o Bradesco, tinha o Unibanco. Vários bancos, Banco de Brasil, São Paulo, esses bancos menores também. E a João Freire de Santo Antônio era um shopping a céu aberto, né? Depois, com a construção dos shoppings, isso foi esvaziando e a gente vê que hoje é tomado por chineses e, infelizmente, muito dali da história já se perdeu pelo tempo. Então, eu acho que essa entrevista aqui ela é muito importante para ser vista. Então, se você está vendo essa entrevista, compartilha para a gente destrinchar algumas coisas importantes. Né? Os centros históricos comerciais do Brasil têm as mesmas características. Eles ficaram violentos, né? Eles empobreceram, o aluguel ficou muito barato e não tem incentivo de preservação. Não é? Então, se você for para São Paulo, essa é a realidade. Se você for para o Rio de Janeiro, essa é a realidade. E Belém também não foge a essa característica. Né? Por quê? Porque os casarões eles foram feitos para o que você vê hoje mesmo. Né? Na parte de baixo, uma loja ampla e a parte de cima, moradia. O que aconteceu com o avanço dos shopping centers? Né? As lojas mais elitizadas e caras, vendedores de roupa, vendedores de sapato, livrarias, saíram dessas ruas e migraram para as áreas mais nobres, entendeu? E aí o que as pessoas fizeram? Continuaram suas lojas embaixo e em cima foram transformadas em depósito. Eu duvido se você, na sua carreira de jornalista, nunca noticiou um incêndio no centro comercial da cidade. E recentemente os de grande proporção no centro da cidade. Exatamente, entendeu? Isso é fruto de uma política de empobrecimento desse centro histórico. Mas você acha que há salvação para tudo isso? Ou reforçar a política pública de preservação? Tem sim, tem salvação. Né? Isso, não sei quando, mas tem salvação. Te faço convite, pega a tua família e dá uma volta pela América Latina e vai para Quito, no Equador. Né? Quito foi a segunda cidade no mundo a receber tombamento como patrimônio histórico. E é uma cidade pobre, de um país pequeno, né? Mas que o trabalhador ambulante ele tem seu espaço, o lojista tirou a placa e colocou o nomezinho bonito do lado. Né? Existe uma política pública de preservação do espaço, né? Você vê as lixeiras. Então, por que lá pode e por que a gente não pode? Entendeu? Mas aí são muitos porquês, Mas né? eu te pergunto, Michel, não é mais cultural? Por exemplo, a gente sabe que... É Quito. Não, eu digo nossa Belém, eu estou falando pela nossa Belém também. Por exemplo, você vai reforma. A gente está vendo que o Complexo do Viro Peso, ali na primeira rua de Belém, qual é o nome da primeira rua de Belém? A Siqueira Mendes. A Siqueira Mendes, lá na Cidade Velha, ao lado, bem colado ali ao Complexo Feliz Lusitânia. Está em reforma. Tá ficando bonito, tá ficando Não, lindo. você está falando da ladeira. A ladeira, não tem nome. Não é a primeira rua lá. Não, mas como é o nome daquela Rua da Laveira. Tá, Rua da Ladeira. E tá ficando tudo muito lindo. Eu tava vendo por lá no final de semana que eu fui. Mas depois que aquilo foi inaugurado, será que vão conseguir preservar? Porque não só depende do poder público, mas também do cidadão que deve preservar aquilo que tem da sua história. Por isso, assim, queria te agradecer a oportunidade dessa entrevista, porque eu estava vindo aqui muito preocupado com o que eu ia dizer. Porque eu acho que a gente precisa entender a história como também uma resolução de um problema, não é isso? Porque se tu fores analisar todas as questões que tu está levantando, não é uma questão do patrimônio histórico, é um problema da cidade, da pobreza, da exclusão, das drogas, da violência, entendeu? Que o centro histórico também vive, também vive. Só que ele ganha mais proporção porque ele é muito visível, não é? O turista vem aqui e diz assim, meu Deus, né? Tá tudo ali, tem uma Cracolândia, ali tá pichado. E isso nos afeta, porque afeta a nossa identidade, entendeu? Isso afeta muito. Ainda mais agora nas vésperas da COP30, que é um assunto que a gente ainda vai tratar, onde o mundo vai conhecer a realidade, né, da Amazônia, a realidade da capital, que hoje se diz a capital da Amazônia, que é o nossa Belém do Pará. E eu te pergunto uma coisa, por que dizem que Belém é uma cidade que não nasceu de frente para o rio e sim de costas para o rio? Boa pergunta também. O processo de ocupação urbana da cidade de Belém,
ele é um processo de ocupação que ele margeia o rio, né? Então você tem o Forte do Presépio até a Igreja do Carmo, Forte do Presépio até a Capela de Santo Antônio. Então as ruas são todas paralelas, mas o que acontece a partir de mais ou menos 1680? Tu tens as transversais, porque era preciso tu ocupar a cidade, transformar aquela floresta em cidade. E nós fizemos isso, né? E se tu prestares atenção, isso é muito bacana de olhar no mapa, né? Os portos da cidade, principalmente da Campina, onde tem aqueles casarões, né, do Sesc, da Cabocla, certo. Os portos davam para o rio, né? A frente das casas davam para o Gaspar Viana. Então a preocupação era ocupar o interior e o rio ao momento de chegada. Sim. A valorização do rio é muito recente. É muito recente. Foi o inverso, né? É. Acabou que na nossa cidade aconteceu o inverso e infelizmente essa orla toda, boa parte dela foi sendo ocupada, já pelo lado ali do Guamá, né? Sim. Aquela região todinha ali, sim, do bairro do Jurunas, Condo, também da Terra Firme, foi sendo ocupado de uma maneira desproporcional, ou seja, era uma cidade bela, de frente para os rios, só que infelizmente não foi dessa maneira. Está toda fechada, né? Acaba infelizmente toda fechada. Mas tu acha que ainda dá tempo de desfazer isso? Sim, eu acho que tem. Inclusive do ponto de vista legal, né? Porque é terra de marinha. Né? Nenhuma daquelas ocupações tem um título de propriedade. Mas não mexe com muita gente? Aí mexe com muita Você gente, me né? perguntou se dava para fazer. Eu disse sim, dá para fazer. Tem título de propriedade? Não tem título de propriedade, porque é terra da Marinha, é SPU, né, a Sistema de Propriedade da União, né, não tem ingerência nenhuma. Se a SPU fazer um mandado e diz assim, me dá o teu porto, tu vai ter que sair, não tem choro. Agora Michel, você falou, né, olhando pelo alto, eu lembrei agora que quando você vai a Paris, já tive a oportunidade de ir, e pelo alto você vê, quando você sobe na torre, você observa uma cidade que é muito bem organizada pelo alto. Sim. Né? Do Arco do Triunfo, você observa muitas ruas e avenidas saindo. Olha que eu te respondo. Aí eu te pergunto... Olha que eu te respondo. Por onde começou Belém? Desta maneira mais organizada, ordenada? Na Cidade Velha. Na Cidade Velha? Sim, claro. Mas por essa ordem, quando a gente olha por cima? Sim. Por quê? Porque a gente foi colonizado para pensar na Belle Époque e na Paris na América, não é isso? Por exemplo, com um certo cotidiano eu sou chamado para as pautas de comunicação da cidade. Uhum. E 90% delas é para falar sobre a Belle Époque, sobre a borracha, como se não existisse uma Belém anterior. Porque se tu pegas a Cidade Velha, tu tens exatamente as 3 ruas paralelas e as 2 quadras que vão até a Igreja do Carmo. Então, esse planejamento é um planejamento português que eles haviam feito na África. Eles só replicam aqui. Então, Belém já nasce como uma cidade planejada. O que acontece lá no final do século XIX, esses boulevards, ou seja, os grandes espaços com arborização, copiam aí sim a cidade que você viu, que é Paris. Mas se você vai ver, perdão, tem uma outra característica. Quando você viu Paris lá de cima, você prestou atenção que não tem prédio? Não existe, tem prédio. Só existe um único prédio que foi autorizado a construção, que dá de frente, mas um pouco distante, para a torre. E se você se afastar um pouquinho do olhar, você tem uma ilha de construção chamada La Défense, que fica lá longe, né? Por que isso? Porque houve um processo de planificação da cidade. A cidade foi planificada, entendeu? O que acontece em Belém? Não tem essa planificação. Então você tem um centro histórico que sofre com o tempo a construção de grandes prédios em ruas muito pequenas. Essa planificação também foi quase que copiada no Rio de Janeiro? Porque a gente sabe que no Rio de Janeiro não existem arranha-céus de frente para o mar. Sim. Você tem Belém, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, todo mundo vivendo esse processo de tentativa de ocupar o espaço do modelo francês, entendeu? Que obviamente não vai dar certo, porque nós não somos na França. Certo. Os agentes são diferentes, entendeu? Aí eu te pergunto uma coisa, o que significa aqueles... Eu já vou chegar no outro assunto aqui, mas o que significam aqueles largos da nossa cidade? Largo do Redondo, Largo... Boa pergunta. O que tem a ver aqueles largos, aquela via redonda? Boa pergunta. Você já foi com a sua família na Praça Batista Campos? Já. Para quem não é de Belém, tá vendo, caiu nesse podcast agora. Praça Batista Campos é uma praça muito importante no centro da cidade de Belém, que já foi a praça mais bonita do Brasil, né? Você já percebeu que para chegar na praça, você faz uns caminhos completamente tortos? Olha
Olha, percebeu isso? Não tem nenhum caminho reto. Já percebeu, percebeu isso? Verdade. Você quer naquele coreto, você para e você faz uma volta, etc. Verdade. Isso é uma característica da praça, porque ela é feita para o passeio público, ela é feita para você caminhar devagar, para você apreciar, para você viver aquele espaço. Isso é praça, tá? O largo tem outra característica. O largo ele nasce no século XVIII, no século XIX em Belém, e ele tem a característica do uso ou religioso ou festivo. Então, vai fazer a festividade de São Raimundo Nonato, no largo, exatamente. Vai fazer a festividade da Irmandade de São Benedito lá na igreja do Rosário, usa o largo. Então, esses largos têm as características de devoção e da vida profana, tá? E eles, o que é mais interessante, né? Se você pegar as imagens produzidas sobre esses largos, eles têm uns caminhos assim, entendeu? Bem retos. Para que eles existiam, então? Para encurtar os caminhos de uma rua em relação à outra. Certo. Então, o largo e a praça têm usos diferentes, entendeu? Cara, é interessante, né? Porque é uma aula, porque vai entender, não fizeram arquitetonicamente para embelezar a cidade. Não, existe uma história dessa ideia, enfim, dessa construção, para que a gente possa hoje saber por quais motivos foram construídos. Aí eu te pergunto agora, mudando de assunto, saindo dos casarões, um pouco mais desse lado mais histórico da construção da nossa Belém, que não foi descoberta e sim colonizada, já tinha gente aqui, já tinham as tribos indígenas na nossa capital, na nossa Amazônia. As etnias, né? A gente chama de etnias. Eu quero te perguntar agora sobre as ruas de Belém, ou seja, melhor, os bairros na nossa cidade. Sim. De onde é que vieram? Porque a gente sabe que cada bairro tem um nome. Por exemplo, como a gente falou agora há pouco, o bairro do Marco. Né? Ali era o marco da cidade. Sim. Mas um bairro, eu sei que o bairro de Nazaré, a gente sabe exatamente por devoção à Virgem Maria, né? Mas os outros tantos bairros, como Terra Firme, Guamá, Juruna. Juruna a gente sabe que também era uma etnia, não é isso? Sim. Conte pra gente, como é que... Eu vou fazer logo uma brincadeira que eu acho que é muito legal. Assim, diga. Né? Nós estamos no bairro do Marco. Certo. Né? E esse bairro, ele é atravessado por uma grande avenida, que é a Duque de Caxias. Certo. Não é isso? Certo. Né? Beleza. Paralela ao Duque de Caxias, você tem uma outra grande avenida que é... Vou chegar lá. Tá. Almirante Tamandaré. Tá. Desculpa, Almirante Barroso. Certo. Então, Duque de Caxias e Almirante Barroso. Detalhe interessante, o Duque de Caxias era o ministro da Guerra e o Almirante Barroso era o ministro da Marinha, Exército e Marinha, beleza? Certo. Houve um grande conflito em 1865 até 1870, chamado Guerra do Paraguai. Então, o chefe do conflito do Exército Brasileiro era o Duque de Caxias e o Almirante Barroso era o chefe da Marinha nesse conflito. E eles venceram batalhas muito importantes. Quais foram as batalhas? Conta pra mim. Conta pra Quais mim. foram as batalhas? Chaco, Curuzu, Humaitá, Lomas de Valentina, São as transversais. Peredebuí. Exatamente. O bairro do Marco inteiro foi uma homenagem à Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai. Então, quer dizer, as transversais São as exatamente batalhas e os combatentes são as avenidas. Cara, que interessante. Olha, isso somente no bairro do Marco, né? Só no bairro do Marco. O bairro da Pedreira. Tá. Então, o bairro da Pedreira é interessante, porque ele é posterior e muito posterior ao bairro do Marco. Porque essas avenidas e essas ruas, elas atravessam a Pedreira. Mas tem esse nome porque no século XVIII começaram a construir as igrejas, não é isso? Então você tem a Igreja do Carmo, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a Igreja da Sé, você tem a Igreja de Santana. Igrejas todas próximas uma da outra, né? Exatamente. Mas tu não tinhas descoberto ainda até esse período duas coisas, barro e tu não tinha descoberto pedra, né? Então por isso que as edificações de Belém todas eram de madeira e de palha, né? Quando descobrem pedra, não é? Tem um nome nesse lugar, que é qual? Na Pedreira. Exatamente. E aonde fica a Pedreira? Na Pedreira. Agora eu peguei, tá? Agora eu peguei. Sabe onde é Pedro Miranda? Sei. Lá, dependendo do que a gente está vendo, assim, lá no início da Pedro Miranda tem uma praça chamada Enéas de Moraes. De qual ponto? Do ponto da Doutor Freitas? Da Doutor Freitas. Do outro lado tem a Enéas de Moraes, não é isso? Isso. Tá? Tu já percebeste que ela é muito mais alta que a Pedreira? Já percebi. Que tem um aclive e um declive? Tem. Naquele ponto mais alto era a Pedreira. Então era tudo retirado de lá para a construção dessas edificações, que no caso eram as igrejas. Cara, que interessante. Né? E aí onde pegava o barro para fazer a telha? Né? Na fazenda de Valdecante. Na fazenda de Valdecante, que já era para o outro lado da cidade. Que é para lá, né?
Só que essa fazenda de Valdecante tinha um igarapé, onde esse barro era de melhor qualidade. E esse igarapé era onde? Existe esse canal ainda? Paracuri. Paracuri. Por isso que você tem as olarias do Paracuri utilizando esse barro até hoje. Exatamente, por isso pelo nome, né? Cara, historicamente. Como é que se na época pensou para... Obviamente que existe uma história, né? Para poder dar nome àquele bairro. Do qual? Né? Qualquer outro bairro, como você está contando agora, né? Da mesma maneira que a da rua, né? As ruas iniciais, elas têm o nome de uma utilização, né? Rua da Cadeia, que é a Rua dos Mercadores, que virou João Alfredo, não é? Você tem... era Rua da Cadeia? Rua da Cadeia, por causa da cadeia pública. Né? Você tem o bairro da Pedreira, por causa da Pedreira. Você tem o bairro de Valdecante, por causa da Fazenda Valdecante. Você tem o bairro do Telégrafo, o Telégrafo Sem Fio. Você tem o bairro da Terra Firme, que é muito interessante, né? Porque é uma ironia. Que não é terra firme. Exatamente, que é o inverso. Né? Porque a terra firme era uma área toda de alagada, e aí a brincadeira terra firme, porque eles aterraram para começar a moradia popular lá. Então na verdade era muito mais alagado, mais baixo, era um bairro mais baixo. Sim, é um bairro todo, né, a parte da terra firme toda era... Isso você está falando de que época? Não, a terra firme é 1970 já. Já é para cá, é muito então, recente. já é recente. A ocupação é muito recente. Pelo menos 50 anos, sim, né? Então ela é recente. Tentaram fazer o que fizeram no Rio de Janeiro que deu certo, que foi o aterro do Flamengo, mas aqui não deu certo, talvez. São duas características diferentes. São duas características diferentes. Porque lá a ocupação é diferente, mas aqui nós aterramos, né? E foi um bom aterramento entre a doca, né? Ali o final da doca, até o Ver o Peso. Tudo aquilo é aterro. Agora, Michel, um outro bairro, Reduto. Reduto porque no final do século XVII para o século XVIII precisava criar uma fortificação próxima à igreja da igreja da Capela de Santo Antônio. E aí se criou um reduto das armas. Né? A gente esqueceu das armas, ficou só o reduto. Só ficou apenas... E é um bairro pequeno, né? O bairro dele é um dos menores, grande, um dos menores. Eu vou fazer uma aula pública no dia 25 É um dos menores bairros da cidade, Porque a gente sabe onde começa, mas quando vai ver, andam alguns quarteirões já termina o bairro. Porque ele vem da Cis Vasconcelos e vai até a Doca. E ele vai para já divide com o bairro da Campina, né? Ali no centro comercial de Belém. Sim. O Marizal, uma vez o meu filho veio com uma história da escola falando sobre, acho que é um fruto, o mari, né? É um mari, é um fruto? Sim. É um mari, eu acho que é um fruto. Enfim, falando que, por isso que o nome do bairro do Marizal é devido porque existia lá o mari. Não sei se é verdade isso. Tu gosta de passear? Gosto. Eu também adoro passear. Gosto. Eu tenho... Assim, isso mudou muito nos últimos 3 anos, assim. Normalmente no domingo, antes de ter filho, eu saía devagar, tomava uma tapioca ali, comia uma tapioca no Ver o Rio e dava uma volta pela cidade, né? Baixava os vidros, ficava indo devagar. Nos últimos 3 anos eu comprei uma scooterzinha, essas motos bem pequenininha, e me possibilita andar com mais tranquilidade no domingo, etc e tal. E se tu fores pegar a Generalíssimo Deodoro saindo da Santa Casa de Misericórdia até chegar no Largo de Nazaré, tu vais pensar que tu tem a Santa Casa de Misericórdia, beleza? Sim. Foi embora, não foi? Sim. Túnel de Mangueiras, não tem? Sim. Beleza. Lá na frente tu tem o Hospital Dom Luiz, não tem? Tem. Que é Beneficente Portuguesa. Beneficente Portuguesa. Entre o Hospital Dom Luiz e a Santa Casa de Misericórdia era uma plantação de um mari. E aí como é que ficou o nome do bairro? O Marizal. Tá vendo? Então meu filho estava certo. Tá verdade. O professor ensinou bem, né? Ensinou bem. Agora, Michel, e os mercados, né? Como palcos culturais, mercado de ferro, mercado de carne, o que esses espaços representavam antigamente para a nossa cidade? Belém sempre teve muito mercado, né? Belém sempre teve muito mercado. Eu sou apaixonado pelo mercado do sal. Não sei se tu conheces. Não sei se os meninos conhecem. Sabe onde Conhece aí, Thiago? Você sabe onde Mercado do Sal? Mercado do Sal já foi? Nunca? Ali na rua Boa Ventura? Já foi? Mercadão bonito, assim. Ele é o primeiro mercado de concreto que a gente tem, né? Ele parece muito antigo, mas ele é da década de 30. Boa Ventura com o quê? Rua Boa Ventura. Com o rio. Ele fica na rua Boa Ventura, saindo da Tamandaré, dobra para a direita, né? Nos fundos do Palacete Pinho. Sim. Entendeu? Sim. Aquele mercado é importante, porque antes de ser edificado já tinha uma relação muito importante com o comércio do sal e também de farinha. Né? Eu li, assim, eu tenho muitos problemas assim, como pessoa. Assim, um dos problemas mais graves é lutar para não dormir, né? Porque eu fico, a cabeça pilhado, fica, né, uma coisa na outra. E aí eu descobri um relatório de governo sobre a venda de farinha, né?
E aí comecei a estudar e disse, cara, Belém consumia grande parte da farinha produzida no estado, na província inteira. A gente importava quase meia tonelada de farinha no século XIX, isso era muita coisa, né? Então, mercado de sal, fazer o comércio de sal, farinha, um pouquinho de gado. O Ver-o-Peso sempre foi esse grande mercado, né? Produtos diversos. Mas o que é interessante é a partir do século XX, né? Porque você tem uma administração pública que vai criar o mercado da pedreira, no mesmo espaço, o mercado da pedreira, o mercado do mosqueiro, o mercado dos jurunas e, deixa eu ver, o mercado do telégrafo. O mesmo mercado. Então isso descentraliza a cidade, entendeu? Quando você fala o mesmo mercado, você fala com a mesma edificação. A mesma edificação. A mesma edificação. Por isso que eu percebi, isso que eu ia chegar nesse ponto. Eu lembrei agora que quando a gente passa em alguns bairros, a edificação é muito parecida. E os mercados eram menores. Assim, não foi pensado que um dia seria necessário um espaço muito maior. Claro que não, não. Não sei se já foram ali eu acho lindo aquele mercado. Na Roberto Camillier. Já, bem de esquina. Bem de esquininha. Mercado super pequenininho, super famoso, super charmoso, né? Na Pedreira também muito parecido, né? Então, Pedreira é a mesma coisa. Mas isso contrasta, por exemplo, com o mercado municipal, que é o mercado Bolônia, que era um mercado de um piso, não é? Mercado só de um piso. Esse é o mercado que tem aquela escada de ferro. O que eu vou chegar lá. Ele era um mercado só de um piso. E no período da borracha, o Francisco Bolônia arrendou o mercado, por ordem do Antônio Lemos, e pegou tudo que era mais moderno no mundo e colocou lá. Né? Colocou as balanças, colocou a armação em ferro, colocou uma caixa d'água, que é aquilo que a gente olha naquela escada caracol, né? Colocou um sistema de fiscalização, colocou o mictório, colocou tudo de mais moderno. Então a gente normalmente só olha para o mercado de ferro do Ver-o-Peso, mas do ponto de vista arquitetônico, eu, Michel, acho mais interessante o mercado Bolônia. Aquele mercado Bolônia, ele é de quarteirão, né? Sim. De ponta a ponta. Eu acho super bacana porque é um dos lugares da cidade que a gente tem, o lado direito e o lado esquerdo, o lado ocidental e o lado oriental. Porque tudo é muito diferente, né, Michel? Eu sei, como a gente falou agora há pouco, com relação à cultura, a maneira de lidar com o espaço público. A gente sabe que Belém foi habitada desproporcionalmente, sem se pensar em infraestrutura ao longo do século ou ao longo dos séculos, né? A gente percebe que a gente não tem essa cultura de cuidado. Por exemplo, um dia desses eu estava em Curitiba, não conhecia a cidade, minha esposa quis ir ao mercado municipal. A gente sempre gosta, tem curiosidade de conhecer os espaços públicos, né? Principalmente com relação à história daquela cidade. Cara, eu entrei naquele mercado, tudo muito organizado, nem parece que você está no mercado, parece que você está no supermercado de verdade, onde está tudo organizado, as pessoas estão sempre zelando, limpando, te atendendo com aqueles frutos, aqueles vegetais, enfim, tudo organizado. Por que aqui é diferente? Por que vem essa cultura? Por que é muito diferente de outros centros mais para o sul do Brasil? Boa pergunta. Eu acho que a minha resposta tu não vai gostar de ouvir. Porque nós temos aqui o elemento popular muito forte, não é? E esse elemento popular, ele acaba sendo dissonante, diferente dessa tradição europeia, não é? Imagina a quantidade de matérias que você faz na rua na sua vida, e aí a pessoa grita, a pessoa, né, fala, e ela gesticula, e ela circula. Passa o carro-som do teu lado, falando contigo, é isso? Então, nós somos latinos, não é? Nós somos latinos e a nossa formação cultural popular é essa. Né? Então, eu acho muito interessante porque eu vivi uma situação curiosa depois da derrota do meu time. Eu sou Paysandu e o Paysandu perdeu o campeonato. Né? E um colega, não sei se alguém é Paysandu, é solidário comigo. Né? Você é solidário comigo. E aí um colega de trabalho levou para a sala dos professores uma caixa de som enorme, né? Só para tocar o hino. Exatamente. E assim, 7h30 da manhã de cara, isso é muito Belém, entendeu? Isso é muito Belém. Eu acho que o legal, né, isso é muito Belém. Esse negócio do futebol, Remy Paysandu, é a resenha, né? O pós-jogo, né? Nossa, cara. Uma maneira saudável. Ó. Por exemplo, teve um vídeo que viralizou, eu não sei se de fato o cara era verdade Paysandu ou ele era um remista querendo vestir e fazer sacanagem, uma brincadeira. Mas o cara colocou uma calcinha, ele pagou a prenda, ele pagou a aposta. Eu vi. Eu sei que se não fosse o Paysandu, talvez o que fez a aposta também faria a mesma coisa, que seria um remista. Mas é coisa bem de Belém, coisa nossa mesmo, né? Cultura. Isso que é o gostoso do futebol. Por isso que eu tô te falando. E eu te digo até mais, né? Emendando na tua pergunta. É essa característica popular, essa característica do barulho, das cores, da nossa formação, que nos fazem ser hoje uma cidade muito diferente. Entendeu? Nós somos, de fato, uma cidade culturalmente muito diferente. E eu te pergunto, como historiador, o que muda e o que é diferente? Eu tenho que fazer essa provocação. De Belém para Manaus, que se intitula a capital da Amazônia.
Lá vai, eu vou te dar uma resposta também, não vai gostar de ouvir. Eu não, estou te perguntando, eu estou só com... Tá? Do ponto de vista econômico e geográfico, eles são a capital. Né? Eles são mais ricos, eles produzem mais, eles têm em termos de município, um município maior do que o nosso, melhor estruturado que o nosso. Né? Mas do ponto de vista cultural, a nossa formação ela é muito mais importante. Né? Do ponto de vista histórico mesmo, estou falando do ponto de vista histórico. Né? Nós somos a primeira cidade, nós somos a capital do Grão-Pará, o processo da formação do Amazonas é muito posterior, essa metade do século XIX. Né? Então, o que nos identifica mesmo é a nossa formação para a Amazônia mesmo, entendeu? Então, você vai pegar a documentação escrita, a formação dos relatórios de governo, eles apontam Belém como essa cidade que vai irradiar, sem dúvida nenhuma, para toda a Amazônia. Ou seja, tendo a capital, a nossa Belém do Pará, como uma porta de acesso, de entrada de fato. Sim, mas é isso mesmo. Né? Imagina que você pensa o Grão-Pará, que era um território que ia do Maranhão até a Bolívia, do norte do Mato Grosso até a Guiana Francesa. Nós éramos 60% do território. Qual era a capital que ordenava esse território? Somos nós. Onde estava o bispado? Onde estava a sede da capitania? Onde estava a prelazia? Estava tudo aqui. Por isso a demora, então, de Belém ter sido um estado para ter sido o último estado de fato, a aderir à independência? Essa é uma boa pauta na tua prática profissional como jornalista, né? Entender que a adesão do Pará à independência não é só um feriado, não é? Havia uma preocupação do Império Brasileiro naquele período de não perder 60% do território. Não é à toa que Dom Pedro I manda o Greenfield o Greenfield para cá para organizar essa adesão. E a gente perderia para quem? Quem queria ficar com esse território? Eu vou te dizer o nome. Quem queria ficar era o comandante Moura, que era um português. Né? Ele não queria a adesão do Pará. Por isso que houve essa demora. Eu brinco com os meus alunos dizendo que nós seríamos uma Guiana portuguesa, entendeu? Uma Guiana portuguesa, Seria bom ou não? Eu não vou responder. Seria bom ou não? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Agora, uma outra polêmica também que recentemente, até lá pelo estado do Amazonas, tirou a nomenclatura da nossa castanha, que até então era castanha do Pará, porque para nós é castanha do Pará. E lá eles resolveram tirar, não é mais castanha do Pará e não é castanha do Brasil, é castanha da Amazônia. E aí, qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que não é nenhuma opinião não, né? Mas é uma percepção mesmo acadêmica. Eu acho que essa discussão fala muito mais sobre identidade que do nome da castanha. Não sei se tu consegues me entender. Essa briga é muito mais sobre o processo da identificação que nós temos, histórica, né, com a floresta, com o nosso estado, do que necessariamente a castanha. Porque é uma briga política no sentido da identidade mesmo, né? Porque, historicamente, sempre foi castanha do Pará. Não é? Então, se você pega os processos de exportação, os relatórios de governo... E nós somos os maiores produtores? Não sei se te dizer se nós somos os maiores, não sei te dizer. Mas sei te dizer que, historicamente, a castanha sempre foi uma pauta de exportação da província do Grão-Pará, né? E conhecida nacionalmente e internacionalmente como castanha do Pará. Né? Só que, ao não reconhecer isso, há um apagamento na nossa história. Aí é alto lá. Né? Então você precisa reconhecer isso. Você precisa colocar a nossa característica geográfica em relação a esse fruto aí. Por isso que a gente sempre mostra e vê que o Pará está cada vez mais em ascendência, ainda mais quando a gente fala de cultura, fala de artista, para que a gente possa mostrar cada vez mais que aqui tem grandes artistas, estrelas, e a gente está sempre na mídia. É isso que a gente tem que falar também, porque o Pará é isso. Né? A Amazônia é isso. Belém hoje, mais ainda com a evidência da COP30. A nossa Belém, da Belle Époque, do ciclo da borracha. Como é que esse ciclo da borracha transformou a nossa Belém numa Paris tropical? Vou te dar uma data. A data é 1869, um relatório de governo, e o governo já aponta em 69 a prelazia, né, a possibilidade que você tem de exportar muita borracha, e o volume era já de 1 milhão de contos de réis. Isso era muito dinheiro, muito. Qual é a importância da data? É porque o Dom Pedro II veio para Belém e assinou a abertura dos rios ao comércio exterior. Que ninguém fala disso, mas foi fundamental. Ou seja, a Amazônia pode receber rios navios da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, pegar essa borracha e exportar. Não sei se você sabe disso, mas esse comércio da borracha para o estado do Pará, para a província do Pará, rendia 20% de imposto sobre cada quilo de borracha exportado. Uau!
Era muita riqueza que ficava. Exatamente, entendeu? Então esse é um dado que precisa ser dito também. Então de 1869 até 1912 são 43 anos, é isso? Não é? São 43 anos que toda a exportação do produto, que era o ouro branco, né, exportado para o mundo inteiro, ficava 20% para a gente. Ou seja, uma época que o Pará, Belém surfou na onda. Dinheiro, meu amigo. Muito dinheiro. Né? E o que sobrou dessa época? O que sobrou desse glamour, dessa época de riqueza, de ostentação? Praça Batista Campos, Praça da República, Teatro da Paz, Cinema Olímpia, os hotéis, a urbanização da Cidade Velha, a urbanização da Campina, a urbanização do Reduto, a criação do bairro de Nazaré, a formação do bairro do Marizal, a divisão urbana do bairro do Marco e por aí vai. Né? Todos são frutos desse processo. São chamados legados. São legados. Que ficaram houve problemas, né? Porque também nesse processo você tem a formação dos bairros periféricos, como é o bairro do Guamá, o bairro de São Brás, né? Você tem a formação do bairro da Pedreira, que já nascem como bairros populares. Aquela caixa d'água também da Cozampa é herança? Sim. Assim como o mercado de ferro? Sim. Ela é uma herança poderosa, porque ela mostra um processo de saneamento da cidade, entendeu? Você tinha uma caixa d'água ali no bairro da Campina, grande, que era as 3 panelas vazias, e tinha a caixa d'água de São Brás. Agora, Michel, ano passado, eu apresentando lá a transmissão do Sírio na RBA, você esteve com a gente, eu e a Carol Bambo também, e aí você contou um fato para mim para nós, né? Que nós não sabíamos, porque muita gente sabe que quando você vai à Praça Santuário de Nazaré, observa e dá de cara com a Basílica, que representa toda a fé do paraense, mas tem uma história da Basílica de Nazaré, né? O que pouca gente sabe sobre ela, inclusive eu. Me conta aí. Qual que é a história que você quer? A história de como ela foi construída. Então tá. A partir daquele momento, ela foi construída por qual motivo? Então tá. A formação da Basílica, ela está diretamente ligada com o imaginário do Caboclo Plácido, né? Diretamente ligada, é indissociável, né? Da história do Plácido, que sai da Cidade Velha, faz o caminho do Engenho do Murucutu, que hoje é a Avenida Nazaré, né? Na 14 de março, se tu olhares lá embaixo, tem um canal, mais abaixo. Ou seja, mas é um igarapé, né? Certo. De que ele ultrapassa o igarapé e acha, né, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, né? E aí é muito interessante porque alguns relatos mostram que ela já estava com um manto, né, marcado ali. E essa imagem seria de quê? Seria de madeira? Seria de madeira. Né? E aí ele vai para a casa dele, né, faz um pequeno oráculo na casa dele, coloca as velas, reza e dorme. E aí sumiu a imagem e ele faz o trajeto anterior e acha a imagem lá. E a partir desse momento tu tens a criação. É muito interessante, porque todos os relatos dos viajantes de Belém, desde o século XVII, já relatam essa pequena igrejinha lá. E aí ela vai sendo modificada até chegar ao início do século XX, com um problema, que ela foi edificada, uma igreja foi edificada e ela caiu, ela desabou. E aí entram os padres barnabitas. E o que os padres barnabitas fazem? Uma quantidade enorme de ações na cidade. Os jornais estão cheios dessas informações para construir a Basílica, entendeu? E aí construir a igreja que depois vai à Basílica. Por que lá? Porque seria o lugar onde Nossa Senhora de Nazaré quis ficar. E eu te pergunto, a gente falando de Sírio, né? De onde veio essa tradição do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré? Jesuíta. É uma tradição jesuíta. A partir desse momento em que a imagem é encontrada? Não. Já, essa tradição veio de Vigia para cá, na verdade, entendeu? Os padres jesuítas de Vigia já tinham. Na verdade, tem um dado interessante pra caramba disso, tu perceberes que as vilas do interior, todas elas têm sírio, já percebeste? Sim. Já percebeste todos. Isso? Então essa é uma tradição jesuítica. Alguns de Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré. Fátima. E por aí vai. Né? O sírio é um lugar de congraçamento, né? Porque você tem a fé junto com o lado profano. Isso é a revelação da identidade de um povo? Sim, do povo paraense também? Olha só, o que você tem? Você tem o Sírio de Nazaré. Em 1793, o governador Coutinho toma uma decisão. Qual é a decisão? Vamos festejar o Sírio, eu estou curado da doença, levo a minha imagem até essa pequena igreja, não é? Mas eu decreto que em 15 dias terá uma festa pública, não é? Com a venda de produtos do interior.
Então o que ele percebeu? Vou aproveitar essa quantidade de gente e vou fazer a venda dos produtos da capital, entendeu? E a partir desse momento começam as procissões. O arraial. O arraial. Exatamente. Ou seja, tudo de fato foi bem pensado à época, não é aleatório. A tradição ela veio se mantendo. Né? É como a gente chama da tradição inventada. Até então. porque até um tempo atrás já pensaram em tirar o arraial. Né? Isso dá uma polêmica, não pode. Então, imagina só alguém pensar hoje acabar com o arraial e acabar com a corda. Exatamente. Entendeu? Exatamente. A corda também é um processo adquirido ao longo da história. É um processo que conta o quê? Do quê? Com relação à corda. Porque ela começou a ser utilizada no Sírio? Da mudança, né? Da mudança histórica da corda. Porque ela surge como um objeto que foi feito para um uso comum, cotidiano. A berlinda atolou, pega uma corda e puxa. Só que depois ela passa a delimitar os espaços internos do alto clero da igreja. Então o bispo, né, o padre, o pároco vão lá dentro, o governador, o intendente vão lá dentro. E aí depois começa a tradição de segurar a corda. Então, as primeiras fotografias no século XX já mostram as pessoas segurando na corda. As fotografias da década de 30, da década de 40, já mostram o aperto da corda. E as fotografias posteriores viram o que a gente vê hoje, que é a expiação, né? Eu vou pedir e vou expiar meu corpo para atender os meus pedidos. Tá gostando desse bate-papo aí? Eu não paro de falar, meu Deus. É um bate-papo de... Vou até beber água aqui. Beba água aí, porque olha, é um bate-papo de aprendizado e você sabe que essa história da nossa cidade, ela ficou. E é importante a gente sempre trazer na memória e aprender de fato o que é Belém, o que é Amazônia, o que é Estado do Pará. E você de casa sabe que no passado e também no futuro, a gente sempre também pensa na nossa responsabilidade e na preservação. E por isso que eu quero falar para você da Resolve Energia Solar. A gente sabe que a energia limpa hoje é o principal negócio para você economizar na tua casa, é a tua principal fonte de energia e ela é limpa. E que tal ter as placas de energia solar fotovoltaica na tua casa através da Resolve? É só você falar com um especialista. E eu te dou uma dica, você tem até 85% de economia na tua conta de luz. Sabe aquele dinheiro que é desperdiçado porque não volta? Não é um investimento que você faz para a concessionária de energia, é um dinheiro que você é obrigado a pagar. Que tal começar a sobrar e você pensar na tua viagem, em trocar um televisor, a geladeira, porque vai começar a sobrar grana. Tá querendo saber como você pode adquirir mesmo agora o seu sistema? É a única empresa a ter um centro de distribuição que a Resolve Energia Solar? Fale aqui agora com eles através deste QR Code que aparece aqui na nossa transmissão, no nosso programa, no nosso podcast, e eles estarão preparados para te receber e tirar todas as suas dúvidas. Essa é a Resolve Energia Solar. A nossa energia transforma vidas. Agora, Michel, a gente falou do nosso Pará de ontem, mas a gente não pode esquecer do nosso Pará do futuro, né? Da nossa capital, a nossa Belém. A gente sabe que nós estamos às vésperas da COP30, ela está vindo aí. Qual seria o roteiro histórico ideal para quem está nos acompanhando, para conhecer a nossa capital, quem vem a primeira vez? Boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Eu recomendaria começar mesmo com o coração da cidade. Assim, logo um susto, né? Vai logo no Ver o Peso, né? Vai no Ver o Peso, sente o cheiro do peixe no mercado, porque isso é um mercado de peixe. Eu acho muito absurdo quem reclama disso. Eu vi uma moça falando isso, eu fiquei muito nervoso. Tá? É um absurdo o cheiro do Ver o Peso. Moça, lá é um mercado de peixe. Exatamente. Não é? Vá no Ver o Peso, sinta o mercado do peixe. E Michel, já foi pior, né? Já foi muito pior. Já foi. Nossa. Hoje né? Hoje está tranquilo, né? Hoje está tranquilo. Você passa de manhã lá, está tudo limpo, organizado no próximo dia. Exatamente. Conheça o Pirarucu, veja o que é o Taumaatá, veja o que é a Dourada, conheça a diversidade do peixe. Saia de lá, dobra para a direita e veja lá, por exemplo, as herveiras, né? Sim. Né? Veja lá o Chega-te-a-mim, veja lá o Carrapatinho, pega no larga, sobe, né, e vê e toma um suco de taperebá, né, lá em cima, aí tu dobra para a direita e tem o artesanato. Vai direto, aí você, se você gostar, toma uma cervejinha, desce, tem um açaí, né, vai mais para dentro, tem uma tapioca, mais ainda você tem as plantas ornamentais que você tem. Isso aí já é uma manhã toda, né? Aí sai daí, toma um sorvete ali na Cairu, nas boas sorveterias que a gente tem, e à tarde vai dar uma descansada ali na Estação das Docas. Ou seja, esse é um roteiro que é inicial para quem está vindo a Belém pela primeira vez, os estrangeiros, os brasileiros que vêm pela primeira vez nas comitivas. E se você pudesse restaurar, Michel, um pedaço do passado da nossa cidade e trazer para o presente, qual seria? Nunca me fizeram essa pergunta.
Nunca me fizeram essa pergunta. O que eu poderia restaurar um pedaço da cidade? Cara, eu não consigo pensar. Mas eu vou para não te deixar sem resposta, eu queria trazer os 2 chalés de ferro, que eles estão... falo isso até com uma certa tristeza. Eles estão embaixo da imprensa oficial do Estado, são chalés muito importantes, são chalés lindos, e eles precisam ser restaurados, é muito dinheiro para você fazê-los, né? E colocaria ele no espaço público, assim, entendeu? São 2 chalés importantes e bonitos, estão perdidos. Eu vou te perguntar rapidamente, o Chapéu do Barata, obviamente tem uma história do Chapéu do Barata que foi construído ali em São Brás. Sim. Um espaço que estava esquecido e abandonado por um tempo, mas o governo resolveu restaurar, dando aquele espaço como um órgão público para que pudesse ter movimentação e afastasse, infelizmente, quem depredava o espaço. Sim. O Chapéu do Barata eu conheço um dos idealizadores, um dos arquitetos, que é o Raul Ventura, e é uma homenagem, né, não necessariamente ao Barata, mas aos herdeiros políticos dele, que era o Hélio Gueiros, né? O Hélio Gueiros foi um baratista de ordem maior, né? E quando virou prefeito, governador decidiu fazer daquela praça uma homenagem ao general. Tem gente que acha que não é verdade, mas aquele monumento da cabanagem lá do bairro, o monumento lá do entroncamento, ele foi desenhado por quem? Oscar Niemeyer. Sim, Oscar Niemeyer. Foi uma homenagem dele à cabanagem. E aí o mais doido, isso é legal também, é muito bacana de explicar, que não é uma mão com o dedo cortado, viu, gente? Não cometam, pelo amor de Deus. Qual seria o dedo? Esse assassinato histórico aí, tá? Ele é o caminho da cabanagem, né? A tomada de Belém, a parte que falta é a derrota de Belém e os cabanos na direção ao infinito pela justiça social. Por que Mangueirão? Por que Mangueirão? Por causa da Mangueira. Mas o Mangueirão já é homenagem à nossa cidade, a cidade das Mangueiras? Das Mangueiras. E por que tanta mangueira em Belém? Antônio Lemos, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta de novo. Diga. Tá? Vem. Tu sabias que além da Mangueira, fazia um projeto político para cá, para trazer 2.000 palmeiras? Não, né? Não. Então, mas em alguns lugares você consegue perceber as palmeiras ainda. Sim. Lá ali na frente da OAB tem palmeira. Ali no final da 16 de novembro... As famosas palmeiras imperiais. Exatamente. Houve um projeto para trazer 2.000 palmeiras e 2.000 mangueiras. Quais duas que se frutificou? A mangueira. Mangueira. Aí as palmeiras não deu certo. Hoje não devemos ter, obviamente, catalogado essa quantidade de mangueiras em Belém, porque muitas já tombaram ao longo do tempo. E aí, por que você faz a mangueira? Para fazer o refrigério, a sombra, né? E para embelezar a cidade. Como Paris, por exemplo. Só que Belém era só naquele tamanho na época, né? Sim. Então, algumas principais avenidas que ainda foram plantadas as mangueiras, né? Sim. E Belém tendo o título de Cidade das Mangueiras. O que representa a COP30 para a nossa capital? Um momento muito importante, né? Muito importante. A nossa cidade ela vira um grande chamariz mundial, né? E é uma cidade completamente diferente da história das COPs, né? Nós não somos a capital desse país, nós somos uma cidade distante, uma cidade no meio da Amazônia que precisa discutir o clima por causa do nosso futuro, por causa dos teus filhos, por causa dos meus. Ou seja, de extrema importância, e importante também é que essas comitivas internacionais que vão falar e vão debater clima na Amazônia, dentro da floresta, vão conhecer a realidade. Vão conhecer não só a realidade, mas conhecer a nossa história. Isso é muito importante. Ou seja, isso vai ser muito bem representado, né? Por isso que obras de infraestrutura sendo realizadas, a gente sabe que é importante, mas obras que em muito tempo atrás já poderiam ter sido realizadas para a capital e infelizmente sendo realizadas agora porque a gente sabe que vive um grande momento, mas é importante. Então, eu acho que... É o legado. Então, eu acho que é isso mesmo, entendeu? Qual a oportunidade de a gente receber 5 bilhões de dólares, 5 bilhões de reais? Eu não consigo lembrar. De obra de infraestrutura, que vai deixar um legado para mim, para os nossos filhos, né? Como você falou. Agora eu vou fazer rapidamente um ping-pong com você, para que você possa... É um bateu, levou. Lá vai. Mas é tranquilo, ó. Lá vai. Um bairro de Belém que tem mais história do que parece. Terra Firme. Terra Firme. Terra Firme. Que não tenha nada a ver com o nome. Mas não só por causa disso, não. Pela luta da moradia popular, pela formação das comunidades eclesiais de base, pelo papel da igreja no século XX. Um prato que define o espírito da cidade. Maniçoba. Sem dúvida nenhuma. Se tu colocares o prato de maniçoba agora, eu sou entrevistado comendo maniçoba. Um mito ou lenda urbana que você ama? Os túneis de Belém. Nossa Senhora. Isso me deixa enlouquecido.
Né? Professor, é verdade que tem um túnel em Belém? Nossa, eu fico enlouquecido. Não tem nem condição de ter túnel em Belém com o terreno que a gente tem, entendeu? Verdade, nunca se imaginou. Por isso que já tentaram fazer um metrô aquático. Nossa senhora, eu fico enlouquecido, cara. Eu perco completamente normal. Assim. Um lugar de Belém que é subestimado. Subestimado? As feiras. Eu adoro as feiras. Feira do Guamá, Feira do Jurunas é incrível. Deveria ter um olhar melhor para essas feiras, para esses espaços? Sim. Porque nossa cultura tá lá, né? Renda, gera muito. A gente nossa sabe que cultura eu gosto tá de lá, feira. cara. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou toda sexta-feira, acho que tu já conhece essa feira. É a feira do Pequeno Produtor, que vem de outras regiões. Na 25. Ali na 25. Agora, remanejaram eles. Tiraram daquele pedaço em frente à Escola São Paulo e colocaram mais aqui para próximo da feira, porque vai ter uma obra lá na Rômulo Maiorana. Agora Rômulo Maiorana, né? Antigamente 25. Cara, e é sensacional, tu encontra tudo fresco, saboroso, vem gente de São Miguel do Guamá, vem gente de todas essas regiões, Tracuateua, vem gente também do Moju, vem gente de Santa Isabel, de todas essas regiões, sabe? Sim. E é importante a gente valorizar, por isso que eu pergunto, deveriam dar um olhar melhor, né, para quem é esse trabalhador. Sabe o que eu acho, não sei se dá tempo de falar, mas sabe o que é interessante pra caramba na feira? O trato interpessoal. Sim. Porque eu chego lá no frangão, o cara diz assim, meu patrão, o seu tá separado aqui do jeito que eu gosto. Ele deve falar isso pra todo mundo. Ele fala isso pra todo mundo, mas a gente acredita, cara. A pessoa com quem eu compro couve lá na feira, ela já deixa a minha separada também. Ele deve falar isso pra todo mundo, mas a gente acredita, a gente gosta de acreditar. Mas olha, um personagem histórico de Belém que merece um filme. Personagem de Belém que merece um filme. Que ainda não foi pensado, que não foi pensado, cara. Eu faria um filme sem pestanejar nenhum sobre a figura do patriota, que foi um negro que foi muito importante na cabanagem, entendeu? Um homem pobre, negro, líder da cabanagem, entendeu? Que foi esquecido pela história. Sim. Pelo tempo, pela história, mas está do grande público, entendeu? Está contada. Do grande público. E agora, um fechamento com você, com a tua visão, o que tu achas, o que você sonha para uma Belém daqui a 20 anos? Cara, eu queria que a Belém, que eu queria deixar para minha filha, que ela pudesse sair de casa para rua, para praça, para o mercado, andando. Viver aquilo que nós só vivíamos? Isso. Não, acho que isso não vai voltar. Eu só queria que ela pudesse andar na rua, entendeu? Que eu não ficasse preocupado dela ser uma adolescente e de fosse para praça, andar de bicicleta. Acho que isso é possível. E eu te pergunto, que papel a cultura, a história e a memória tem nesse futuro? Essencial, né? Porque acho que cultura, patrimônio e história é que na verdade define a gente, entendeu? O que a gente vai levar daqui é que a gente é paraense, que a gente gosta disso ou daquilo. A gente não vai levar nada, só vai levar isso. Mas aí fica a história, né? E a gente precisa manter a memória dela para gerações futuras. Porque é o nosso legado, né? A gente falou aquilo que a gente deixa para os nossos filhos. Que deixaram para nós, a gente pode contar hoje, a gente espera contar hoje, amanhã, né? Que os nossos filhos possam contar, né? Quem foi Michel Pinho, quem foi você que nos acompanha. Como esse podcast. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Muito bom. Esse foi o nosso historiador Michel Pinho. Você gostou? Comenta, compartilha esse vídeo, compartilha também os recortes. Vai lá no nosso Instagram, o @aquipodp. Vai também no TikTok, porque nós estamos em todas as plataformas, porque um bate-papo como esse, olha, ele é único e é histórico também. E com detalhe, a gente não contou tudo aqui. Nesse pouco tempo que a gente está aqui no ar, a gente não contou. É para deixar aquela água na boca de um dia a gente conversar de novo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi incrível. Esse é o Aqui Pode, cheio de histórias para contar. Dá um like agora. A gente se encontra numa próxima, no oferecimento da Resolve Energia Solar. A nossa energia transforma vidas. Seja também um empreendedor, seja também um usuário, seja também um cliente da Resolve. Clica agora, fale agora com eles através desse QR Code. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser transformada com economia de até 85% na tua conta de luz. Afinal, a Resolve Energia Solar. Com a nossa energia transforma vidas. Até uma próxima. A gente se encontra.